Paz do Senhor, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Me perdoe a minha ausência, mas eu andei aí meio atarefada com algumas coisas. Mas vamos dar continuidade, que hoje nós vamos entrar num livro novo, nós iremos entrar no livro de Joel. No livro de Joel, no versículo 1, fala sobre a devastação feita pelos gafanhotos. Na palavra do Senhor, veio a Joel, filho de Beduel: ouvi isso, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Isto, porventura, aconteceu em nossos dias ou nos dias dos nossos pais. Sobre isto contareis a vossos filhos e os vossos filhos de seus filhos e filhos desde a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto da logusta comeu, e o pulgão comeu o que ficou da lagusta. Vamos lá, irmãos, esses 3 primeiros versículos significa que a profecia que se originou com Joel. Deus o compõe e deu a ele, assim como todos os profetas. Esta ideia da Escritura é que os juízos que estavam por vir seriam de tal magnitude que não poderiam ser comparados com nenhuma experiência anterior. É pela maneira pela qual esse anúncio solene é feito, ou seja, usando a frascologia do 2º versículo. Ouvi isto e escutai, que a intenção de escutar ouvintes a importância da mensagem pronunciada, a vinda do juízo está proclamada, juntamente com o pecado que o causou, junto com uma súplica para o arrependimento, e tem como propósito falar todas as suas gerações e etc. No versículo 4, o que ficou da lagarta o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto a logusta comeu, e o pulgão comeu o que ficou do logusta. Irmãos, isso é muito provável que no tempo que essa profecia foi dada por Deus a Joel, Judá estivesse completamente devastada e arruinada por uma praga de gafanhoto. Esse fato foi usado para ilustrar os juízos divinos que estavam para serem infligidos sobre a terra e que teriam seus climas no aterrador dia do Senhor. No final da história de Judá, esses juízos, como já afirmado anteriormente, seriam de tal magnitude que excederiam o chamado para o despertamento. Versículo 5. Despertai bêbados e chorai, gemei todos os vós que bebeis vinho por causa do mostos, porque lhes é tirado a vossa boca. Despertai, bêbados e chorai. Tem a ver com o estado espiritual de Judá. Em vez de clamar a Deus para receber força espiritual, eles estavam, pelo contrário, enfrentando o problema de despertar os bêbados do estado de estupor em que se encontravam. Em outras palavras, não havia base espiritual sobre a qual poderia edificar. Por causa do mosto, porque lhes foi tirado da vossa boca, tem a intenção de inculcar nos bêbados que o inimigo está prestes a entrar no seu país, com todos os vinhedos sendo destruídos, com eles mesmos sendo mortos ou levados cativos. Consequentemente, não haveria mais vinho. No versículo 6, porque um forte, inumerável povo subiu contra a minha terra, os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de leão. Assolou a minha videira e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a derrubou, os ramos ficaram brancos. A destruição da videira e da figueira, irmãos, indica a devastação da terra de Judá, que aconteceria no advento da invasão babilônica. Os gafanhotos, um sinal da vinda do juízo por meio dos assírios e dos caldeus. Versículo 8. Lamenta como uma virgem vestida de cilício pelo marido e a sua juventude. 9. Desapareceu a casa do Senhor a oferta de alimentos e a libação aos sacerdotes. Ministros do Senhor estão entristecidos.
10. O campo está assolado, enlutou-te a terra, porque o trigo foi destruído, secou-se o mosto, perdeu-se o azeite. Esse versículo falava da devastação e da desolação da terra depois da invasão de Nabucodonosor. 11. Envergonhava os lavradores, gemei vinhadeiros sobre o trigo e a cevada, porque perdeu a colheita do campo. 12. A vinde está seca, e murchou a figueira, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, pelo qual se secou a alegria entre os filhos dos homens. 13. Cingi-vos e lamentai, vós sacerdotes, gemei ministros do altar, vinde e passai a noite, porque foram cortadas da casa do vosso Deus a oferta e a libação. 14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai a Deus. A destruição no dia do Senhor. Versículo 15. Ai do dia, porque próximo está o dia do Senhor e virá com uma destruição do Todo-Poderoso. Essa profecia salta para diante, para a vinda da grande tribulação, que ainda não aconteceu, mas que virá brevemente. 16. Não foi porventura cortado o mantimento de diante dos vossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque o secou o trigo. 18. Como geme o animal, está confusas as manadas dos bois, porque não têm pastos, também foram assolados os rebanhos das ovelhas. A ti, ó Senhor, versículo 19, clamei, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Todos os animais do campo também bramaram a ti, porque se secaram as correntes das águas e o fogo consumiu os pastos do deserto. Irmãos, nesses versículos nós vemos como isso aconteceu não muitos anos antes dos dias de Joel, mas ainda acontecerá na vinda da grande tribulação. No versículo 2 fala sobre o chamado ao alerta. 1. Tocai a trombeta em Sião, e em alta voz clamai no santo nome. Todos os moradores da terra tremam, porque vem o dia do Senhor, que ele está próximo. A descrição dos exércitos de Deus no Armagedon. Um dia das trevas e de tristeza, um dia de nuvens e trevas espessas, como se estende a alvorada sobre os montes. Assim virá um povo poderoso e semelhante a ele. Ele não houve jamais, nem depois dele haverá pelos anos diante de geração em geração. Aqui nesse segundo versículo, irmão, um dia de trevas e de tristeza, um dia de nuvens espessas, refere-se ao primeiro dia das batalhas de Armagedon, quando o anticristo subirás e virás como tempestade, fartar-se-ás como uma nuvem para cobrir a terra. Versículo 3. Diante dele consumirá um fogo, e após ele se abrasará uma chama, como o jardim do Éden. Será terra diante dele e atrás dele como um deserto assolado, nem tampouco haverá quem ele escape. O seu aspecto é como o aspecto de cavalos, e como cavalheiros correrão. 5. Como o estrondo de carros saltam sobre os cumes dos montes, como o ruído chama o fogo que consome a folhagem, como um povo poderoso dispostos e em ordem para a batalha. Este versículo nos diz que a segunda vinda não apenas será gloriosa, mas o poder de expressar de uma maneira que o mundo jamais conheceu antes. A frase como um povo poderoso disposto em ordem para a batalha será uma resposta às jactâncias e aos escárnios do anticristo, que encherão o mundo durante os 3 anos e meio da tribulação, da grande tribulação. 6. Diante dele temerão os povos, todos os rostos empadeceram. 7. Como valentes correrão, como homens da guerra seguirão os muros, para cada qual partirá marchando por seu caminho,
e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará os seus companheiros, cada um irá pelo seu caminho, e até caindo sob a espada não se ferirão. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele, versículo 10, a terra tremerá, abalar-se-á os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O sentido deste versículo é que a vinda do Filho de Deus será tão resplandecente, com a glória, com os céus brilhando, num grau tal que eles literalmente tremerão. Além disso, o sol, a lua e as estrelas serão tão eclipsados que parecerão que não tem luz. Jesus mencionou isso em Mateus, irmãos, 24, 27 e 30. 11. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu acampamento. Poderoso é executado na sua palavra, porque grande é o dia do Senhor e muito terrível é quem poderá suportar. Um chamado ao arrependimento e ao jejum. Versículo 12. Por isso agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e com jejum e com choro e lamento. Irmãos, nesse versículo fala da segunda vinda, Os versículos 12 e 17 mostram o chamado de arrependimento para isto. Acontecerá na segunda vinda, irmãos, e garantirá a sua restauração futura. Também fala com Judá dos dias de Joel, mas mais ainda da segunda vinda e o que acontecerá então. 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande beneficências, e que se arrepende do mal. Essa é uma descrição de que acontecerá em Israel a segunda vinda, quando o arrependimento de Israel. 14. Quem sabe ele não se voltará e se arrependerá e deixará uma bênção para após si. Isto é uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Versículo 16. Reúne o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e aos que mamam, saiam da sua recâmara, o noivo e o seu tálamo, a noiva. 17. Entre a estrada e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam: perdoa ao Senhor teu povo, e não entregues ao próprio a sua herança, para que as nações não venham a ser domínio sobre ela. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O perdão de Deus e a restauração. Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se acontecerá no seu povo, e se compadecerá do seu povo. E responderá o Senhor e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto, o azeite, os seres fartos, e nunca mais os entregarei ao próprio entre os gentios. A destruição dos inimigos. 20. E farei se afastar de vós os exércitos do norte, e o lançarei em uma terra seca e deserta. A sua fonte será voltada para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E exalará o seu mau cheiro, e a sua podridão subirá, porque fez grandes coisas. A restauração da terra e do povo. Terra, não temas, regozijar-te, alegre-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Versículo 21. Versículo 22. Animais do campo, não temas, porque os pastos do deserto reverterão, porque as árvores darão seu fruto, e a figueira e a videira darão a sua força. Vamos à palavra. Isso retrata, irmão, a era do reino que virá, quando a natureza selvagem e carnívora do reino animal será transformada, porque a maldição terá sido retirada. Porque os pastos do deserto reverterão, refere-se aos desertos que florescerão
As árvores darão seu fruto, refere-se, como já dito, ao fato de que a maldição terá sido tirada, com a terra em todas as partes do mundo, produzindo o que havia sido originalmente planejado. Em outras palavras, será um tempo de tal plenitude, prosperidade como o mundo jamais conheceu. 23. Vós também, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque vos dará a primeira chuva em justas medidas e fará descer sobre vós a chuva temporã e a serródia do primeiro mês. E se encherão de trigo e eiras e transbordarão os lagares de vinho e azeite. Restitui-vos os anos que comeu o gafanhoto e a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até os saciar, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, o qual fez maravilhas para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que vós, que eu sou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, o meu povo não será envergonhado para sempre. Derramamento no Espírito de Deus. Versículo 28. Depois disso derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Olha aqui, irmãos. A palavra depois se refere aos acontecimentos preditos no versículo 30 e 32. Essa promessa do Espírito estará fora da ordem cronológica, para poder juntá-la com bênçãos materiais no versículo 21 e 27 e prover para os Atos, capítulo 2. De fato, a profecia depois disso, derramarei o meu espírito sobre a carne. Embora seu cumprimento tenha se iniciado no dia do Pentecoste, não estará totalmente cumprida até a vinda da era do reino. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Refere-se aos dons do Espírito que acompanharão o derramamento do Espírito Santo durante a época da igreja primitiva, o que continua até esta hora. No entanto, como já dito, isso será totalmente cumprido na era do reino que virá. Além disso, o derramamento do Espírito é para todos, velhos e jovens, homens e mulheres. 29. E também sobre os servos e sobre servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Os sinais que precedem a segunda vinda de Cristo e o dia do Senhor. 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. 32. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá salvação, como tem dito o Senhor, e entre os remanescentes, os quais o Senhor chama. Todas essas passagens revelam, irmãos, 3 grandes derramamentos do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que continua até esta hora, durante a grande tribulação futura e durante o milênio. Irmãos, nós vemos aqui nesse versículo 1 e 2 de Joel, que Deus fala sobre a praga dos gafanhotos, lagarta, logustos, e sobre a destruição, né, o castigo daquele povo. Foi a devastação pelos gafanhotos, né? Os gafanhotos, um sinal da vinda do juízo por meio dos assírios e dos caldeus. E veio a destruição, né, do dia do Senhor e veio o chamado ao alerta. É a descrição dos exércitos de Deus do Armagedon, como um chamado novamente ao arrependimento e ao jejum. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus faz as coisas perfeitas, porque muitas vezes nós, seres humanos, nós só buscamos a Deus no momento da necessidade, nós só buscamos a Deus no momento da tribulação. Só que nós temos que entender que nós temos que buscar a Deus todos os dias, independente de tribulação, independente de doenças, independente de tudo de ruim, irmãos, que existe nessa terra hoje. Nós temos que ter Deus como prioridade em nossas vidas. A prioridade em Deus é que nós possamos
entender que tudo Ele pode em nossas vidas, tudo Ele pode transformar. Às vezes nós estamos passando por um momento, a gente pode observar que nem tudo nessa vida é para sempre. Por quê? Se hoje você chora, daqui a pouco ou amanhã você já está sorrindo. Muitas vezes nós temos uma perda dolorosa e Deus nos consola, porque essa perda dolorosa vai passar. Aquela dor vai diminuindo, irmãos. Nós tiramos pelo luto. Às vezes às vezes não, perdão. Pelo luto nós sofremos, nós padecemos, nós ficamos fracos. E é através dessa fraqueza, Deus vê que o nosso coração está pedindo socorro. Aí, aos poucos, aquela dor vai passando, aos poucos, aquela aflição vai passando e nós voltamos a viver a vida. Porque Deus nos deu a vida para ser vivida. Deus não nos deu a vida para nós padecer, para nós sofrer, para nós chorar, para nós buscar por tristezas todos os dias. Então, que nós possamos entender que Deus é o nosso consolo, Deus é a nossa solução, Deus é a nossa salvação, Deus é tudo na nossa vida. Quem somos nós sem Deus? Amém? Então, que vocês possam refletir sobre esse versículo. Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam continuar compartilhando, ou que vocês possam se inscrever. Eu peço imensamente que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês compartilhem, espalhem a palavra de Deus. Porque aos poucos nós vamos chegar a começar a fazer vídeos infantis. Eu quero fazer vídeos para crianças também. Porque até no momento eu ainda não posso colocar que esse vídeo que eu faço para vocês, irmãos, levando a palavra, eu sei que todas as crianças podem ouvir, que aqui não há nada que possa infligir a lei ou que possa infligir a cabecinha de uma criança, porque ela pode aprender mais sobre Deus. E eu tendo meus inscritos aqui no canal, eu vou poder falar sobre Deus para as crianças, eu vou poder falar sobre o amor de Deus para elas, eu vou poder falar sobre as maravilhas de Deus para elas. Eu tenho certeza que muitas já entram aqui e já me ouvem. E que Deus abençoe a vidinha de cada um de vocês. E Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Que Deus possa levar provisão. Irmãos, façam um jejum, façam um propósito. Faz aí um propósito de 7 dias com Salmo 91. Entrega a Deus as suas necessidades para que Deus possa prover na vida de vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que vocês tenham um ótimo domingo.